Princípio 12. Lá no livro do Princípio 12, quem sabe? Quem é o livro do Princípio 12? Ah, vocês estão espertos, né? O pastor Leandro ensinou, viu? Lá no princípio. Eu não vou falar sobre o pastor Leandro, mas eu vou ler 4 frases que ele falou lá, que eu quero ter como base da minha pregação nessa noite. Não das frases dele, mas a base vai ser a palavra. Mas é onde eu vou partir, é disso aqui. Uma das frases que ele falou lá no seminário, que muitas pessoas já ouviram ele falar nas pregações dele também, é: Deus não falará nada novo com você hoje, se você não andar sobre aquilo que te falou ontem. Amém? E é uma verdade, Deus não pode falar nada novo hoje para nós, vai ser assim, se nós não tivermos convicção do que Ele falou. Eu, por exemplo, quando eu comecei a minha vida caminhada com Cristo, irmãos, Deus falou para mim: vou fazer diferente. Ele falou como? Através da palavra dEle. E eu já falei isso aqui para vocês. Como que Ele falou através da palavra dEle? Com a palavra que diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem aquilo que está preparado para os que o amam. E eu sentado lá no fundo, lá no ferro velho, né, dentro da igreja, no prédio, vendo o pastor Samuel pregar essa palavra foi tuf em mim. E Deus falou para mim: os teus olhos não viram o que eu vou fazer, nem teus ouvidos ouviram, e nem no teu coração existe coisa que eu estou preparando para ti se tu me amares. Então aí Deus falou para mim, eu preciso caminhar como? Por cima disso, Márcio. Preciso caminhar por cima disso. Senhor, eu não vi ainda tudo que tu tem para mim, eu não ouvi tudo que tu tem para mim, e nem tenho no meu coração de tanta alegria que eu já tive, né? No meu casamento, com meus filhos, com a igreja, com tudo que o Senhor me deu. Não é nada ainda comparado àquilo que o Senhor tem preparado para mim. E eu preciso caminhar por cima disso. Quem está me entendendo? Você precisa caminhar por cima da palavra, irmãos. De alguma hora a palavra tem que ter falado com você. Você tem que voltar lá. Outra frase que ele disse, ele falou assim: não é sobre entrar ali ou sair daqui, mas a centralidade de tudo é permanecer em Deus. Quem estava lá lembra que ele estava ensinando sobre Noé, sobre várias outras coisas. Não é como, para onde nós vamos, o que vamos fazer, como vai ser feito, se entramos ou saímos, não. A centralidade de tudo da nossa vida é permanecer em Deus, não importa como. Amém? E eu estou falando isso que você vai entender que eu estou falando depois. Porque muitas pessoas, irmão, eu estava conversando com o Beto sábado, quinta, fomos na chácara, e sábado fui lá também tomar um chimarrão. E a gente não dá para entender algumas coisas, como as pessoas perdem Deus rapidamente. Elas se perdem rapidamente. Não consegue se ter mais domínio, não tem. É como numa discussão, marido e mulher, Jesus não está mais no meio para tratar com o marido e com a mulher. Sai Jesus daqui, agora eu e tu, e xingamento e briga com o filho. Centralidade de tudo da nossa vida é todo dia permanecer com o Senhor. Motoristas no volante, com o Senhor ao lado. Funcionários trabalhando com o Senhor ao lado. Os irmãos que trabalham lá na Beira Rio, como eu trabalhei com muito orgulho, lixando o chinelo, o dia inteiro naquele negócio, com o Senhor ao lado. Amém? A centralidade da nossa vida é essa, ter o Senhor. Uma outra frase, ele diz assim: a grande mensagem de Noé é construir uma estrutura capaz de suportar o que está por vir. Era a grande mensagem de Noé. E ele explicou que Deus não tirou Noé daquele lugar. Deus estava inserindo Noé naquele lugar. E é verdade, Deus tirou o que não prestava. E nós precisamos construir um lugar por aquilo que está por vir, irmãos. Não é verdade? Nós falamos assim: o melhor de Deus ainda está por vir. Nós estamos preparados para o melhor de Deus? Talvez o melhor de Deus não seja aquilo que nós imaginamos que seja o melhor. Talvez nós pensamos: o melhor de Deus vai ser. Nós não imaginamos ainda o que é o melhor de Deus. E o Senhor sabe o que é o melhor de Deus para a sua igreja. E Ele não está nem um pouquinho, eu vou dizer, não quero dizer que eu sei o que Deus está me dizendo agora, aqui no meu ouvido, que Deus não está nem um pouquinho preocupado se Ele tiver que punir alguns por causa da sua igreja. Ele não está nem um pouquinho preocupado, irmãos. Porque Ele diz que Ele vai separar no final, Ele vai tirar uns.
Tem 3 tipos de inimigos. Se Deus está me tirando fora da palavra agora. 3 tipos de inimigos. 3 tipos de inimigos da mente humana. A primeira é uma mente terrena. Se a nossa mente estiver nessa terra, e Colossenses 3:1 diz para nós, buscar e pensar as coisas do alto. Se realmente fosse ressuscitado junto com Cristo, diz a Bíblia, buscar e pensar as coisas do alto. Onde está o Senhor assentado, diante do trono. É para lá que a nossa mente está. Mateus 6:22 diz que não é para nós buscar as riquezas dessa terra. Aonde, o quê? A traça, o que mais? A ferrugem e os ladrões roubam. Se nós não edificarmos uma igreja espiritual, irmão, esses 3 inimigos vão devorar a tua vida e a minha. Porque uma igreja terrena, carnal, a ferrugem, a traça e os ladrões roubam, corroem, destroem. Tudo que é carnal não vai subsistir. Tudo que eu peço para o Senhor, se for para a carne, o Senhor até vai dar. Mas você pode ter certeza, você pode comprar um carro, coisa mais linda do mundo. Ali de Tramandaí, comprei na revenda, coisa mais linda. Era de um pescador, vivia na garagem, pintadinho, não tem nada. Daqui um tempo vai começar a dar bolota. E a ferrugem vai aparecer. Quantos de vocês, talvez agora, nessa época, depois que terminou o verão, abriu o armário para tirar as nossas roupas de frio e viu coisinhas aonde? Na roupa. O que é isso? A traça. Começou a roer. O mofo começou a pegar. E do ladrão a gente não precisa nem falar, né, irmãos? João 10:10, veio para roubar, matar e destruir. O que tem a ver tudo isso, pastor? O que tem a ver é que a traça e a ferrugem é igual ao ladrão. Eles chegam na vida do crente silenciosamente, sorrateiramente. Eles entram e eles vão roendo, eles vão enferrujando. Tem muito crente bonito por fora, mas por dentro, enferrujado, é Naamã. Tem muita coisa assim, irmão. Muito pastor também, quando eu falo crente é nós, é eu também. Deus não fará nada através de você, se não tiver feito primeiro em você. Amém? São algumas frases que eu quero partir desse princípio aqui, nessa noite. Abra Gênesis 12, eu não vou ler todo Gênesis 12, mas eu vou lendo e eu quero que tu me acompanhe. Aqui tem a história de Abraão. Deus chama Abraão, ele faz promessas. E eu quero, como tema nessa noite, construir altares para o Senhor. Ninguém vai ter uma caminhada com o Senhor, realmente, daquele que mudou, que disse, eu quero mudar, sem construir altares para o Senhor. E o altar para o Senhor fala de uma nova vida, de uma nova característica de vida, fala de um novo estilo de vida, fala de uma renúncia completa. E Abraão pode nos ensinar algumas coisas em relação a isso, amém? Mas a pergunta é, irmãos, como eu posso ser um cristão de verdade? Eu estava cantando e veio uma frase na minha cabeça, agora eu me lembrei, eu tinha esquecido, eu me lembrei. A frase é assim: os evangélicos estão estragando o Brasil. A igreja evangélica está apodrecendo o Brasil. E o Osório se encontra no Brasil. Nossa igreja se encontra no Brasil. Eu comecei a cantar, e a canção agora no final dizia, quando eu pensar em desistir. E eu fiquei dizendo para o Senhor, Senhor, eu não posso nem pensar em desistir. Eu não posso nem cogitar em desistir. E a igreja evangélica está destruindo o Brasil, por quê? Porque a igreja do Senhor não é feita de evangélicos. A igreja do Senhor é feita de cristãos, de homens e mulheres que acreditam nele, não de evangélico. Porque evangélico, irmãos, talvez até o demônio vai dizer que é evangélico no fim dos tempos e vai sentar dentro das igrejas. E vai dizer, aleluia, eu sou evangélico. Quem está me entendendo? Ser evangélico é muito pouco para o Senhor, irmãos. Nós precisamos ser cristão de verdade. Assim como Abraão disse, eu sou um filho de Deus, sou chamado. E acredito nas promessas dele, agora ninguém mais segura. Sabe por que a igreja evangélica, os evangélicos estão consumindo com a nação pelo mau testemunho evangélico? Porque o cristão de verdade, ele não consegue dar mau testemunho. Ele se constrange diante de Deus. O evangélico não, irmãos, o evangélico vai à igreja. O evangélico, o católico, o adventista, aquele que não edifica, o umbandista, não edifica nada, só tem uma placa, irmãos. Não é uma igreja espiritual, e nunca que esses vão ser mesmo uma igreja espiritual, ele só vai avacalhar. E eu incluo os evangélicos nesse meio. Parece assim que virou quase uma seita. Nossa, agora tu enlouqueceu.
Não, parece que virou uma seita. Eu sou evangélico. E acabou por aí. Mas Abraão vai nos ensinar algumas coisas. Por isso que tem muita gente, irmãos, que não consegue romper dentro da igreja. Sabe por quê? Porque ela olha para o evangélico. Ela olha e diz assim, como é que eu vou ser um evangélico que nem aquela menina que dança? A minha capacidade de ser evangélico que nem ela não tem como. Como é que eu vou ser um evangélico que nem aquele cara lá que está lá? Nossa, ele leva a esposa dele, os dois choram, eles... Você consegue me entender? As pessoas começam a travar porque elas chegam, não consigo ser evangélico assim. Ela tem que ver Cristo em nós, a esperança da glória. Daí sim ela vai começar a mudar também. Porque a primeira pergunta que eu tenho que falar para vocês é por que o homem, irmão, se você ler na Bíblia, essa é uma pergunta que eu fiz, sempre levantava altares para o Senhor. Na antiguidade, sempre ele levantava, fazia algo, levantava, pode olhar. Eles faziam algo, eles tinham o princípio de levantar um altar para o Senhor. Tinha de pedra, de terra, levantava. Eles paravam tudo, onde eles paravam as suas tendas, as suas famílias, e levantavam um altar, faziam um sacrifício ali para o Senhor. O propósito principal, para mim, tem vários. Se for explicar isso, é muita coisa, tá? Por isso, quem gosta de estudar, tem que estudar. Mas o propósito principal, que eu perguntei, Deus, de tudo que eu li e estudei, era a maneira de o homem se comunicar com o Senhor. Para mim. Era uma maneira que o homem tinha de colocar algo para o Senhor, e o Senhor vinha colocar algo para o homem. Como assim, pastor? Se nós olhar Noé. Noé, claro que Abel também fez lá o altar dele, né? Fez um dos primeiros a fazer o altar. Mas olha o altar que Noé fez. Depois que baixou as águas, diz que Noé fez um altar. Para que ele fez um altar para o Senhor? Hein? Quem poderia me ajudar? A coisa estava feia naquele dia, irmãos. Um monte de gente tinha morrido, você consegue imaginar? Um monte de gente, quando as águas baixam, morta. Sei lá se era assim, mas eu estou pensando. E Noé deve ter olhado para ele, para a família dele, para a vida dele, para tudo aquilo que tinha acontecido, e deve ter dito, eu vou fazer um altar, e foi isso que ele fez, em agradecimento. Eu vou dar uma resposta para o Senhor. Vou agradecer a Ele. Então o altar, para mim, sempre tinha um propósito de comunicação. Os sacerdotes, eles faziam sacrifício para comunicar. Senhor, estamos pegando todos os pecados aqui agora. Estamos queimando esse baita boi, porque é muito pecado. Estamos colocando aqui, tirando as partes boas, tirando o que é ruim, para expiação dos pecados. Para que purifique todo essas pessoas. Eles pegavam a pombinha, eles pegavam o cordeirinho, eles impunham a mão na cabeça daqueles animais e queimavam por sacrifício, para comunicar algo para o Senhor. Jesus comunicou algo para mim e para ti, irmãos. Levantaram um altar com um sacrifício santo, e aquilo foi uma comunicação do que para você? Para mim foi assim, eu te amo. Para mim foi isso, eu te amo. O sacrifício que foi colocado naquele altar, levantado aquele altar no madeiro, é dizendo para mim e para você, eu te amo. Ou então, para ficar melhor, eu ainda te amo. Se você vem aqui e olha para os evangélicos, começa a olhar para os cristãos, e veja Deus dizendo, através da vida dos cristãos, eu ainda te amo. Amém? Quem está me entendendo? Amém, queridos? Então, o principal motivo era comunicar. O homem enviava sempre uma mensagem. E hoje o meio pelo qual Deus nos chama, irmãos, para edificar um altar para Ele, é um meio que ninguém quer. É um meio que parece que é o mais difícil, e passa prioritariamente pela mensagem da cruz. Se você não quer a mensagem da cruz, você nunca vai edificar uma igreja espiritual. Você nunca vai levantar um altar para o Senhor. Você não vai conseguir. O altar da adoração passa pela mensagem da cruz. O altar que eu quero levantar para o Senhor já não é mais aquele de pedra. Já não é mais aquele altar que os homens faziam. É a minha vida. Já não pode ser mais feita só por aquilo que eu escuto, por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu penso. É por aquilo que a Bíblia diz que é. Aquilo que me muda, aquilo que me transforma. Amém? Então, irmãos, nós vamos precisar de 3 coisas rápidas. É ouvir a mensagem da cruz.
é corresponder à mensagem da cruz. Por isso que eu falei do meu testemunho no início, rapidamente. Eu ouvi um dia uma palavra, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração. E era Deus dizendo: Márcio, nem o teu olho viu ainda. Olho ouvir é bom, né? Nem teu olho viu, nem teu ouvido ouviu, e o teu coração ele não penetrou as coisas que eu tenho para ti. Eu escutei. E a partir daquele momento que eu escutei, sabe qual foi a minha resposta literal? Foi sair lá de trás do último banco da cadeira, porque eu não vinha à frente de maneira alguma. Eu não estou pregando isso para você vir aqui hoje. Se você sentir no coração, você vem. Mas a minha resposta literal foi me levantar naquele dia e dizer: hoje eu largo tudo. Eu disse para Deus, irmãos: ah, é, Senhor? É isso que está falando para mim? Então eu quero ver. E o Senhor, tu vai ter que dar resposta. E eu dei resposta, saí lá de trás e vim e me ajoelhei. Eu nunca me esqueço que daquele dia, diz que a Karina começou a chorar, mas um montão de homem começou a chorar, talvez aí, porque viram o pagodeiro, foi lá para frente, jogador de futebol, agora o mundo acabou mesmo. Naquele dia, a Karina veio junto comigo, se ajoelhou do meu lado, pegou na minha mão, coisa que ela estava orando há muito tempo, talvez para isso. Naquele dia Deus começou, eu comecei já. Quero ver até onde tu vai. Ouvindo e correspondendo, ouvindo e correspondendo, ouvindo e correspondendo. Eu nunca me esqueço, eu estou falando de novo, irmãos. Quando o pastor Samuel chegou, orou conosco e disse assim: te prepara, Karina, porque o Márcio agora já era. Já era. E eu então, irmãos, daquele dia, toda vez eu digo para o Senhor: Senhor, eu ainda quero fazer uma pregação. Ele pregava sobre Isaías 64:4. Eu ainda quero fazer uma pregação sobre isso, eu não consigo. E eu queria pregar sobre isso hoje, eu queria pregar sobre isso. E o Senhor disse: essa é uma palavra tua. É para ti caminhar por cima dela, até quando eu mandar tu caminhar por cima dela. Então, não é isso que eu vou pregar. Mas eu quero te dar dicas, irmãos, que é importante levantar para o altar para o Senhor. Mas você vai ter que ouvir, você vai ter que corresponder ao chamado da cruz. Amém? E principalmente, é o que o Senhor tem falado para nós hoje: obedecer. Ouvir, corresponder e obedecer. Amém? E qual é o chamado da cruz, irmãos? Abra comigo então em Gênesis 12, no versículo 1. Deus chama Abraão e diz assim: ora disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua e da casa de teu, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Primeira coisa assim que você gosta de anotar: qual é o chamado da cruz? Deixa, irmãos, deixa a herança dessa terra. Não tem nada para nós aqui. O Senhor está dizendo para Abraão: Abraão, sai da tua terra. Isso agora para a igreja espiritual. Abraão, no literal, sai da terra, que era dele, dos pais dele. O pai dele, um pouquinho antes do capítulo 11, tinha morrido. É dele agora, é a herança dele. E o Senhor diz: Abraão, sai da tua terra, abre mão de viver uma vida carnal para viver uma coisa espiritual. Irmãos, eu estou falando para a igreja do Senhor Jesus essa noite, amém? E o Senhor está dizendo: pastor, está me dizendo então que não é para mim trabalhar mais, pagar conta? Não! É para você trabalhar e pagar as suas contas. Mas a sua cabeça tem que estar no alto, aonde a traça, a ferrugem e os ladrões não roubam. A cabeça da igreja espiritual está no alto. Colossenses 3, 1 e 2. Amém? E o Senhor está dizendo: Abraão, pega a tua cruz. Pega a tua cruz. Ouva a minha mensagem, eu vou te abençoar, ser tu uma bênção. Vou abençoar os que te abençoarem, vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem também. Essa é a mensagem para ti, Abraão. Então, sai da tua terra. O primeiro lugar, irmãos, deixa de mão a herança dessa terra. Sai da tua terra, não é esse lugar. É uma igreja espiritual. Amém? A segunda coisa, ele diz assim: sai da tua parentela. O que pode falar isso para nós? Sai do teu lugar de conforto. Sai do teu lugar de conforto.
Sai do lugar, irmãos, que tu tem apego. Aonde tu te apega, papai, mamãe. Ah, porque o meu marido não quer, então eu não posso. Se é contra as coisas de Deus, você pode. Ah, porque o meu filho, enquanto o meu filho não ir para a igreja, eu também não vou. Deixa o teu filho e vai, porque não é tu que vai trazer o teu filho, é o Senhor que vai trazer ele. Amém? E a outra coisa, irmãos, abrir mão da ligação, da parentela, da herança e do conforto da casa de teu pai. É isso que o Senhor está chamando a igreja para ter um tempo realmente dele, por ele, para ele. O Senhor está chamando nós, está chamando aqueles que querem mesmo, que já não querem mais vir pedir coisinhas para o Senhor. Que querem vir pedir algo para o Senhor. O que nós podemos pedir? Nada mais. Olha só, se tu uma bênção, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E olha o versículo 4, a obediência da cruz. Diz assim: partiu, pois, Abraão, como? Lhe ordenara quem? O Senhor. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Diga por mão do lado, ele obedeceu. Diga assim, ele obedeceu, viu? Ele obedeceu, irmãos. Assim como o Senhor lhe ordenara. O Senhor tem falado com você nesses dias, o Senhor tem dito para você nesse tempo todo de igreja, você está há 10 anos, chegou a 1 ano, a 1 mês com a gente, o Senhor tem falado contigo. A resposta está no ouvir, no corresponder e obedecer. Ouvir, corresponder e obedecer. E aqui se inicia, irmãos, quando você ouve, quando você corresponde e você obedece, a nova vida em Cristo. Começa uma nova vida em Cristo. Então, se você está há 10 anos, dá para começar uma nova vida em Cristo com Ele hoje de novo. Se você recém chegou na igreja hoje, dá para começar uma vida em Cristo com Ele de novo. A nova vida em Cristo é para todos os dias. A alegria do Senhor é para sempre, para todos os dias. Eu não posso ser um crente de convicção de 20 anos atrás. Ah, eu já reconheci Ele, aceitei Ele. Para começar, você não aceita Cristo. Para começar, eu e você somos aceitados por Ele. É Ele que nos aceita. Quem disse que nós aceitamos Ele? A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Então é Ele que olha para nós. Não, Paulão, tu com aquele piercing lá na garganta, quando tu tinha, eu já te aceitava. Mas eu queria te ajudar. Eu estou falando do Paulo, porque eu já conversei sobre o Paulo, como o Paulo era e como o Paulo mudou. Como o Marlon era, como o Marlon mudou. Como tantos outros aqui eram e como a gente tem mudado. Nós escutamos, nós correspondemos e nós precisamos obedecer. Todo dia o Senhor vai pedir mais. E nesse processo da nova criatura, de uma nova vida em Cristo, irmãos, nós vamos ter que levantar altares para o Senhor. Todo dia. Todo dia. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Ô, glória. Olha o final do versículo 4 e 5, irmãos. Diz assim, no meio do versículo 4. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Diga, Ló foi com ele? Aí fala com convicção para o teu irmão, Ló foi com ele? E olha o final do versículo 5, diz que ele levou Abraão consigo a Saraí, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão. Não, Ló foi com ele? Fala aí, querido, mas Ló foi mesmo com ele? Essa é uma prática de fazer a igreja, entendeu? Não ficar assim, corresponder. O que nós podemos aprender? Que todo o processo, irmãos, quando você ouve e você quer corresponder, na minha vida foi assim, na sua vida, garanto que está sendo ou já foi assim. Todo o processo que a gente quer ouviu e quer corresponder ao Senhor, a gente leva os nossos Ló com nós. Já preguei uma vez sobre isso, lembra? Deixa o Ló de lado. A gente quer levar o nosso Ló junto. A gente escutou, a gente está, Senhor, então agora eu vou, você está aqui nessa noite que você ouviu, mas alguma coisinha vem junto. Alguma coisa vem de braço dado com você. Sei lá o que veio contigo, mas comigo na época veio. Comigo na época veio achar que tal coisa não tinha problema. Achar que tomar uma cervejinha não dava nada. Achar que olhar uma porcaria na TV não dava nada. Não, vai dizer que não tem umas coisinhas que vêm junto com a gente. A gente diz, eu sou crente, sou cristão,
Mas tem uns ló do nosso lado, irmãos, que não é ló, é nó. Tem uns nó junto com a gente. E todo mundo tem um nó, todo mundo tem um ló. E a gente carrega isso, e isso é um processo, irmãos, nesse meio de conversão, em que eu ouço, que eu escuto, que eu entendi o chamado. É um processo que nós podemos chamar da vida natural, do crente natural. Tem o crente carnal, quer saber de nada mesmo. Tem o crente espiritual, que quer edificar a igreja espiritual. E tem o crente natural, que ele está na igreja, mas ele ainda tem algumas coisinhas que ele precisa acertar. E é isso que existe no nosso meio hoje. Nós estamos aqui, mas tem coisas para nós acertar. Amém? Então, irmãos, eu queria ver algumas características da vida de Abraão que nos ensinam a entender como precisamos mudar. E Abraão, no capítulo 12, no 13, vai ensinar várias coisas. Então, a primeira, anota aí para a tua célula para te debater. E compartilhar, nem debater, compartilhar. Que é a que eu já falei. Ouvir, corresponder e obedecer à mensagem da cruz. Nós precisamos ouvir, corresponder, dar uma resposta e obedecer à mensagem da cruz, irmãos. É necessário hoje, dentro da igreja, deixar de ser igrejeiro. Preciso ouvir, você está ouvindo. Quem tem ouvidos que ouça, diz a palavra. Você precisa dar uma resposta. E toda vez que o Senhor falava, o Senhor te dizia para alguém, para um paralítico. Ele dava uma palavra, né? Ele falava, seja o que for, com aquele homem. E aquele homem correspondia. O Senhor dizia, levanta-te. Ele correspondia. Ele não ficava, não consigo, não consigo. Ele cria na palavra do Senhor. Né? O que tu queres? Há uma palavra, o que tu queres? Está liberada uma palavra dizendo o que tu quer. Pede-me, eu quero enxergar. Visão. Sempre tinha uma resposta. De novo, o Zaqueu ouviu que o Senhor vinha vindo, escutou, sobe, ele dá uma resposta, ele corresponde. O Senhor diz, ainda hoje estarei na tua casa, vem, vou comer contigo. Nós sempre vamos precisar dar uma resposta, um retorno para o Senhor. Se há uma paralisia dentro da igreja, é porque você não está dando retorno para o Senhor. Se alguma coisa não está rompendo na tua vida, é porque você não está dando retorno para o Senhor. Você me entende? Nós precisamos ouvir, corresponder, e a partir do escutar e dar uma resposta, obedecer, porque o Senhor vai dizer, então agora é assim, agora é assado, eu quero que tu vá lá, eu quero que tu fique, eu quero que tu saia. O Senhor vai dizer para nós. Olha o versículo 7 comigo. Vai me acompanhando aí. Depois de tudo que aconteceu, né? Ele levou a mulher dele, levou o Ló. Eles vão para um lugar. Eles vão para a terra de Siquém. E no versículo 7 diz assim: apareceu o Senhor a Abraão. Diga, uau! Ele apareceu para Abraão. Quem crê que o Senhor apareceu para Abraão? Todos têm que crer, irmão. Se você não crê na palavra, porque diz a Bíblia ali, que apareceu o Senhor para Abraão. O Senhor apareceu para o pastor Márcio, sabia? O Senhor apareceu para o Paulo, para a Marjana, para o Beto, para tantos outros que eu conheço aqui, o Senhor apareceu. Se não apareceu agora nesse tempo, mas um dia, quando levantaram aquele madeiro, o Senhor apareceu, para que todo aquele que olhasse para Ele, que representa lá no Êxodo, quando a cobra, o maligno, a doença, tudo de ruim, pecasse, olhasse para a serpente, e aí as pessoas, como que Jesus é uma serpente? Isso é uma pré-figuração, irmão, você tem que estudar. Mas o Senhor apareceu, quando a gente olha para Ele, diz, meu Deus, que tão grande amor por mim. Eu escuto agora a voz dele dizendo, eu te perdoo, tu não sabe o que faz, mas eu te perdoo, eu ainda te amo. Eu vou dar uma resposta para ti, a esse amor agora então, Senhor. Me dá uma resposta. E a gente começa a obedecer. E desapareceu o Senhor a Abraão, e ali edificou o que, irmãos? Um altar. Quando o Senhor te chamou pela primeira vez, eu tenho falado contigo, você tem edificado um altar para Ele? E como eu falei para vocês, o altar tem várias simbologias de altar, para sacrifício, para agradecimento, para adoração, para renúncia.
E diz que Abraão edificou ali um altar para quem? Para o que lhe aparecia. Ele não edificou um altar para o pastor Márcio, ele não edificou um altar para a placa da Igreja Vida, ele não edificou um altar para o ego dele, ele edificou um altar para quem apareceu para ele. Quem apareceu para ele? O Senhor. E sabe quem é esse altar, irmãos? Que hoje prefigura aquele altar que Abraão levantou para o Senhor? Hoje é eu e você. É eu e você aquele altar. O primeiro altar de Abraão é eu e você. Ele diz, olha, o Senhor me apareceu, e agora eu vou ter que levantar um altar, e a minha vida agora é um altar de adoração, para testemunho, para honra e glória do Senhor. Quem está me entendendo? Eu quero que a igreja comece a entender, irmãos. E eu sei que Deus está dando mais palavra para quem está buscando de Deus aí. Amém? Então, o segundo ponto da nossa ministração, irmãos, a gente precisa ter a mensagem da cruz revelada. Se você lê, e ela não se revela para você, tem alguma coisa. O Senhor se revelou para Abraão. Depois que o Senhor fala com ele, ó, me obedece, sai da tua casa, assim. O Abraão partiu, pois, como o Senhor tinha ordenado. Ele ouviu e ele deu uma resposta para o Senhor. Vou então, Senhor, está mandando. Partiu, pois, Abraão, como Deus tinha dito para ele. E logo depois aconteceu, o Senhor lhe apareceu. Meu Deus, isso é bom demais, queridos. Pensa na tua vida. Pensa na sua história. Você ouvindo o que você tem escutado, você correspondendo e o Senhor lhe aparecendo. E o Senhor pode aparecer de várias formas. Através da palavra, através de um abraço, através de um pedido de perdão, irmão, o Senhor aparece. Então o segundo ponto, é preciso ter a mensagem da cruz revelada. E a mensagem da cruz, irmãos, ela só tem uma mensagem, várias mensagens, mas uma mensagem que ela está passando para nós é que nós precisamos carregar a cruz. O evangélico não quer carregar a cruz. O cristão carrega a cruz. O evangélico não aceita a cruz. E tu sabe o que significa o nome Siquém? Siquém significa, bate no teu amigo aí. Diz aí para ele o que significa. Hã? O que significa? Ninguém sabe? O significado da palavra Siquém é ombro. Sabe como é que a cruz vai começar a se revelar para nós? Quando nós negarmos a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. A mensagem vai se revelar. O Senhor, irmãos, me perdoa o que eu vou dizer. O Senhor não vai falar nada para quem não quer nada com a mensagem da cruz. O Senhor não vai dar revelação nenhuma para quem só quer pegar a escritura para saber o prazer. Sabe aquela brincadeira do pastor Leandro mesmo, que a gente sempre brinca? Eu até critiquei o João, os dias, João, será que isso aqui é gospel? As caixinhas de mensagem que ele tem ali, tu viu? Tem umas caixinhas ali. Cuidado com as caixinhas. Tu só tira e não lê, não estuda. Não gostei. Gostei. Não gostei. Tu acha que o Senhor revela alguma coisa para alguém assim, irmãos? Tu acha que o Senhor revela alguma coisa para quem deixa do Salmo 21, 34? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Hoje é o dia. Não vai revelar nada. Para quem não quer edificar uma igreja espiritual, que quer, realmente as pessoas criticaram esse dia o pastor Lucinho, né? Eu entendi a mensagem que ele quis passar. Ele estava assim, ó. É isso que o crente deveria fazer mesmo. Enquanto a gente acha às vezes muito bonito e nada contra, os caras que estão botando carreira e carreira de cocaína, querem fazer, vai perder o nariz a ele. Nós devíamos os crentes dizer para eles, não, eu vou te dizer algo melhor para cheirar. Aqui, ó. Bíblia, oração, jejum, estudo, palavra. Sabe quando você começa a querer Jesus, ele começa a te mudar tudo que você for ver. Até num filme, Jesus vai falar contigo. Eu estava lá no Beto. O Beto estava olhando lá. O Beto estava olhando, o Beto pode, claro, ele é meu líder, meu irmão, ele pode, está liberado, vocês não. Diz misericórdia, diz assim, diz misericórdia. Estou brincando, irmãos, mas a gente fica às vezes assim. Nós estávamos vendo um filme e nós olhávamos para o outro, tudo que estava no filme é uma cópia daquilo que Jesus... E não é um filme cristão.
O homem quer copiar algo que Deus já está estabelecido. Tudo que você olha, não estou dizendo para você olhar uma novela e ver, ó, viu, essa bonitona aí tinha nos tempos de Jesus mesmo, viu, por isso que eu estou vendo ela aí, ó, pá, show. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que tudo que passar na tua frente, irmãos, quando você for uma igreja espiritual, você vai lembrar de Cristo e dos ensinamentos dele. Amém? Então, irmãos, a segunda coisa é ter uma mensagem da cruz revelada. Esse quem fala de ombro. E a mensagem da cruz é para ser carregada, para ser colocada no ombro e carregar. O cristão carrega a cruz. Olha o versículo 8 comigo. Diz assim: passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome de quem? Já tem o segundo altar de Abraão agora. Passando dali para onde? Betel. Passando dali, o que é isso, pastor? Passando dali, irmãos, quando eu ouço, quando eu dou uma resposta, quando eu obedeço, eu começo a passar a morar na casa de Deus. O que significa Betel? Casa de Deus. Abraão agora começa a dar uma resposta e Deus, agora tu vai morar na minha casa. Quando tu dá a resposta para mim, tu vai começar a morar na minha casa. E Deus está dizendo, passando dali, Betel, casa de Deus, e ficando aonde? Em Betel, na casa de Deus, fazendo o quê? Armando a sua tenda, que representa o quê? A sua morada, sua casa, seu lugar de conforto, seu lugar de herança. Quem está me entendendo, irmãos? Quando eu começo a dar resposta para o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor nos resgatou, eu preguei no Tadel, né? Nos resgatou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O Senhor está falando para nós, através da Bíblia, de todos os antepassados. Hebreus fala isso, irmãos, para testemunho nosso, que Abraão pegou a mensagem da cruz. Ele pegou a mensagem da cruz. E diz que ali armou a sua casa. Fez o quê? Ali edificou um altar, o Senhor edificou o nome do Senhor. De novo, toda honra, toda glória, tudo para Ele. Porque agora ele estava morando na casa do Senhor, amém? Vamos para o terceiro ponto. Depois que você faz tudo aqueles pontos ali, o ponto mais difícil, mais importante, meu e seu, é nos separar do mundo. Eu estou falando, você consegue ver que nós estamos montando uma pessoa aqui? Uma pessoa caída, judiada, tripudiada. Aquele cara lá do bom samaritano estava lá jogado. Ele foi levantando. Ele já está levantando. Ele já está com a autoestima boa. Opa, eu já escutei. Eu preciso dar uma resposta agora. Eu preciso obedecer. Eu posso morar na casa de Deus? Pode, eu te amo. Eu ainda te amo. Opa, minha autoestima está começando a melhorar. E o Senhor vai dizer, agora eu quero que haja uma separação de ti e do mundo. E separação na Bíblia tem um nome. Qual é o nome? Hã? Fala alto, Chanel, para mim. Santidade. Eu quero que tu te separe do mundo. Foi isso que Deus falou comigo, Márcio. Deu. A cachaçada, a pagodeira, graças a Deus que eu nunca vi o Beto tocando no sacolão, irmãos. Deus me poupou meus olhos disso. O Gustavo, eu me lembro de quando, posso falar, Gustavo, assim? Me lembro quando o Gustavo chegou na igreja, irmãos. E o Senhor foi falando, Gustavo, agora eu quero. O Paulo, o Marlo, o Rogério, então, meu Deus, misericórdia, Rogério. O Florzinha, tantos outros, eu for citar o nome de tanta gente, o Senhor foi dizendo, para todos nós, eu estou usando isso, dos mais novos aos mais velhos. Eu duvido, o Senhor não disse, santificai-vos, porque eu sou santo. Tu mora na minha casa agora. Na minha casa não é de qualquer jeito. Santificai-vos, vem saindo, vem saindo, vem saindo. E sabe por que o Senhor diz passando dali? Porque o significado de ai, diga assim para a pessoa, ai. O significado da palavra ai é lugar de ruína. Olha que interessante, a Bíblia é fantástica, irmãos, eu amo a Bíblia. Ai significa ruína,
Quem aqui já viveu arruinado um dia? Por favor, levanta a mão. Deixa eu contar se tem a maioria. Aí, ó. Ai, diz, ai. Irmãos, a Bíblia diz que nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá, que nos traz. Então eu tenho que lembrar da minha ruína e pensar, jamais voltarei para lá, porque a minha esperança agora está em Cristo. Eu não posso me esquecer de onde eu saí, irmãos. Eu não posso me esquecer como era o meu casamento. Eu não posso me esquecer como era a minha vida, como era o meu relacionamento com o Beto, como era o meu relacionamento na rua. Eu ia para Beira-Rio, eu fazia só porcaria. Eu torcia para aquilo fechar, você acredita nisso? Eu chegava a dizer, tomara que feche essa fábrica. Irmãos, tudo que eu tenho hoje veio de lá. A maioria, pelo menos, da minha casa. Porque Deus me deu um lugar de provisão. Mas eu não conhecia Cristo. Vou contar uma coisa para vocês, aparência, não conto para ninguém. Uma vez eles tinham a Cris e a Nicole, sabe o que eu estou falando. Eles tinham um gerente, o apelido dele na época, eu não me lembro o nome dele. Hoje, com muito temor eu falo isso, o apelido dele era Jacaré. Ele tinha um nome, era um senhor, tinha um nome. Por que o apelido dele é Jacaré? Quando ele chegava na empresa, sempre demitia alguém. Se ele olhasse assim um negócio, sempre deixou aquilo ali, foi tu, pode botar para a rua. Então, quando ele dizia assim, o Jacaré está vindo aí hoje, meu amigo, aquela Beira-Rio ficava impecável. Aí todo mundo arrumando, ajeitando, todo mundo trabalhava. Compenetrado, todo mundo... Nossa, saía tudo perfeito. E eu trabalhava na época na rua, eu trabalhava naquele tratorzinho, na empilhadeira, trabalhei no almoxarifado, trabalhei na expedição. E um dia estacionaram o carro dele assim. E eu e mais uns 3 indivíduos, olhamos para aquele carro e dissemos assim, é hoje que o Jacaré vai ver o que é bom para tosse. E nós tivemos a capacidade, irmãos, de pegar uns tacos assim, botar prego fincado e botar debaixo do pneu do carro do cara. Acredita nisso, irmãos? Eu estou contando, misericórdia. Era uma coisa de alguém em ruína. Totalmente em ruína. Eu estou dando uma palhinha de uma bobagemzinha, talvez, que eu fiz, mas de tantas outras porcaria que eu fiz, que Deus olhava para mim e dizia assim, eu ainda te amo, eu ainda te perdoo. E glórias a Deus, que naquele dia, aquele homem, eu não sei como, o carro dele estava assim na parede, então ele só tinha um jeito, dar ré, e quando ele desse ré, os pregos iam entrar. E eu não sei como, ele ligou aquele carro, e nós assim, ó. E o carro, foi para frente, e os preguinhos, caiu para baixo. Ele saiu de ré, e nós ficamos indignados, nós ficamos bravos. Ruína. Ruína. Hoje eu digo para Deus, a minha esperança é que jamais eu volte para um lugar desse. Um lugar demoníaco. O demônio me usando ali, irmãos. O demônio, porque se eu era capaz de botar um prego na roda de um cara, um dia o Senhor me dava uma arma na mão e disse, aquele prego não foi nada, dá um tiro nesse louco. Ruína. Ruína. Você está me entendendo? Então, irmãos, Ai significa um lugar de ruína. E quando a gente começa a se separar do mundo, começa a viver 2 Coríntios 5,17. Eis que tudo ficou para trás, todas as coisas estão para trás, as coisas velhas, e tudo está se fazendo novo. Abraão deixou agora Siquém, Abraão agora está passando dali para Betel, ele está saindo, passando por Ai, deixando Ai para trás, que é o lugar de ruína, ele está indo para a casa de Deus, e no versículo 9 diz assim, irmãos, cadê o 9? Depois, ele levanta um altar, né? Ele no 9. Depois seguiu Abraão, da onde? Dali, indo para onde? Para o Neguebe. E aí de novo vem o homem natural. O cara estava lá em Betel, o cara edificou um altar, e diz que seguiu Abraão dali, para o Neguebe. O Neguebe é um deserto, irmãos. O deserto é um lugar árido. O deserto é um lugar que não chove. Tem um salmo, se não me engano, 124, que fala que um dia o Neguebe ficou alagado, inundado.
Olha lá, o Salmo 124, não sei. Tem uma passagem lá que fala do Neguebe. Tá bom? E diz que Abraão seguiu dali indo sempre para o Neguebe. É o homem natural, que foi separado do mundo, mas com os olhos aonde? No mundo. Por que Abraão foi separado do mundo, mas com os olhos no mundo? Olha o versículo 10. Diz que havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar. Olha que coisa, irmãos. Um homem que é chamado por Deus, um homem que ouviu, correspondeu, está obedecendo, está morando agora em Betel, um lugar separado de Deus, levanta altares, ele vai para o deserto para ali ficar. É o homem natural. Não é o homem espiritual. Porque o homem espiritual vai dizer: eu estou aqui, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, e eu mesmo que aqui a fome representa uma necessidade, havia fome na terra. E Abraão agora está com fome. Não era só Abraão, a mulher e Ló, não eram só três, tá, irmãos? A gente pensa, não, eram os três caminhando sozinhos no deserto, se arrastando com as roupão. Não, devia ter muita coisa, tinha tenda, tinha camelo, tinha galinha, devia ter de tudo com eles. Quando fala de Abraão, fala de toda um monte de pessoas que estavam com Abraão. E diz que havia fome naquela terra. E ele decide ali ficar. E olha o versículo 16, o que é o homem natural hoje, no versículo 16. Você vai ver essa história, que ele chega com Sara, ele chega no Egito, o rei lá do Egito, né? O faraó, ele fica com medo, diz, meu Deus, vamos ver ela muito bonita, diz que Sara era bonita. Olha, vamos dizer que é tua irmã, o faraó vai lá, vê que é a irmã e não mata eles, não destrói eles. E olha só o que é o homem natural, versículo 16. Este, por causa dela, que é o faraó, tratou bem Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumento, escravos, escravas, jumentos e camelos. Isso tudo para mim fala de oferta do mundo. Boi, jumento, escravo e camelo. Houve uma troca para saciar algo. A igreja espiritual que estava no deserto trocou agora toda a obediência, toda a resposta que estava dando para Deus, por medo, por fome, ela fez trocas com o faraó. Entregou algo que tinha, foi capaz de dizer, olha, toma minha mulher, é minha irmã, não é minha mulher, é minha irmã. O faraó se agradou e diz, olha, ela é tão bonita que eu vou te dar tantas coisas. O que você tem, igreja, de bonito? O que nós temos de bonito? O que nós temos de lindo? Porque Sara representa eu e você. E Cristo representa o Senhor de tudo isso. E nós estamos sendo trocados, ou estamos fazendo trocas com Deus. Dizendo, Deus, olha, me dá, me supra a minha fome, tira o meu medo. O que nós estamos fazendo como igreja? Quem nós somos? Nós somos Abrão, entregando a igreja do Senhor Jesus, que é linda, ó, vamos edificar uma igreja assim, mas nós queremos isso para nós. Temos fome, temos sede. Quem está me entendendo, irmãos? Nós precisamos nos separar do mundo. O mundo é que faz trocas. O mundo é que faz troca. Muitas vezes, Nataqui, muitas vezes hoje eu me arrependo. Meu gerente dizia assim, Márcio, preciso que tu fique até mais tarde. Vocês vão pagar hora extra, senão eu não fico. Troca. Trocas. Interessa mais para o crente, irmãos. E você vai dizer, o pastor agora virou bobo mesmo. Interessa mais para o cristão. Para o cristão, tá, irmãos? Não para o evangélico. Se o patrão paga ou não paga a hora extra. Se ele te pedir, ele é uma autoridade. Não interessa se é Pilatos, se é Herodes. Eu estou lá, por amor. Negando a mim mesmo. Eu, o Filho de Deus, eu não, Jesus, estou usando as palavras, tá? O Filho de Deus, que não, mesmo sendo Deus, não subjugando sendo Deus, não usou de usurpação, mesmo sendo Deus. Não é isso que a palavra diz? E como uma ovelha muda, se calou. A gente não é obrigado, eu estou usando isso aqui, não é obrigado você fazer, a gente fala hora extra, o serão, né? Não é obrigado a fazer. Mas eu estou falando dessa raiva, dessa ira, dessa troca, desse negócio, não paga serão, eu vou embora, não quero fazer. Você não é obrigado a nada.
Mas a gente tem que pensar que tipo de cristão a gente é. Mas não é isso que eu quero entrar. O homem natural fez trocas para matar a fome e se safar do medo. 1 Coríntios 2,14, só anota aí. Diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece em loucura. Quantos aqui dentro, irmãos, têm achado que é loucura certas coisas que nós falamos, que queremos fazer e acreditamos que Deus vai permitir que se faça, para a honra e glória do nome dEle? Quantos aqui às vezes ficam achando, não, isso é loucura, isso jamais vai acontecer, eu não quero ser esse tipo de igreja. E diz mais, porque ele parece loucuras e não pode entendê-las, porque elas se discernem aonde? Aonde? Espiritualmente, no Espírito. Por isso nós precisamos ser uma igreja espiritual, irmãos. Edificar uma igreja espiritual. E uma igreja espiritual é aquilo que o Senhor falou para mim. Que nem olhos veem, nem ouvidos escutam. Nem subiu o coração dessa igreja ainda aquilo que Deus tem para nós como igreja. O que o Senhor tem para nós como igreja? Nosso pensamento não consegue imaginar. Nós só precisamos ouvir, corresponder e obedecer, amém? E assim nós somos muitas vezes, irmãos, igreja natural, homem natural. Saímos fora do sobrenatural, do espiritual de Deus. Mas Deus teve misericórdia de Abraão. Olha o versículo 19 ao 20. Diz que Deus puniu a Faraó e não puniu a Abraão por causa disso. Pela troca que foi feita. E diz assim, que o Faraó ficou tão indignado, ficou tão indignado que ele diz, cara, o que tu fez com nós? Deus poderia ter nos destruído a todos, porque tu não falou para nós que ela era tua mulher. Deus podia ter destruído, e aqui nós vemos a misericórdia de Deus, porque Deus está dizendo assim para Abraão, Abraão, eu vou usar as coisas loucas, eu vou usar o próprio Faraó para te enviar de volta para o lugar. Deus está apertando o calo de muita gente, sabe aonde? Na vida financeira. Sabe para quê? Para enviar de volta para o lugar que saiu. Deus está apertando muita gente no casamento. Como assim apertando? Deus está travando, a mulher está orando, jejuando, buscando, meu marido, Deus, ele não vai ir. Não quero que ele vá. Para levar você, mulher, para o lugar de volta. Mesma coisa ao contrário. Deus está apertando dentro dos casamentos muitas vezes. Mas por que não dá certo? Porque não é o casamento só que tem que ser restaurado. É a sua intimidade com o Senhor. Não adianta restaurar casamento se a intimidade com o Senhor não tiver restaurada, irmãos. Deus está apertando muitas vezes os jovens em várias áreas da nossa vida, e enfermidade em pessoas. Por que essa enfermidade não sai? Porque Deus está te levando para o lugar de volta, amém? Deus está te levando, como assim? Está aqui. Está aqui, Deus leva ele de volta. Deus manda lá no versículo 19 e 20. E me dissesse a tua irmã, por isso eu tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. O Faraó diz, volta para o lugar que tu veio, agora. Agora abra comigo Gênesis 13, não abra não, está aí do lado, né? Para onde que Deus mandou ele? Deus mandou Abraão para qualquer lugar, assim, não, agora sai daí, eu vou usar o Faraó e te some, vai deserto fora. Não, irmãos. Deus tem chamado a sua igreja de volta. Olha, ele diz, saiu, pois, Abraão, Gênesis 13, 1. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo que tinha. E Ló com ele, Ló estava lá. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro, fez suas jornadas no Neguebe, até Betel, até o lugar onde primeiro estiver a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Abraão volta da onde ele se perdeu, irmãos. Aonde foi que você se perdeu? Nessa caminhada. Aonde foi que Adão e Eva se perderam? A pergunta do Senhor continua valendo. Adão, onde tu estás? Quero te trazer de volta. Aonde tu estás? Betel. Ele volta para onde? Para casa de Deus.
onde primeiro estivera a sua tenda, sua casa, até o lugar onde já tinha edificado outrora, até onde a segunda vez que ele tinha feito um altar para o Senhor. Aleluia, os manuscritos do Marcito que estão voando. Daí, irmãos, do versículo 6 a 11, de 13, você vai ver uma discussão entre os pastores de Ló e de Abraão, e eles se separam. Não vou entrar nesse mérito, tá? Eu quero só fazer uma pergunta. Ló teve os olhos bons? Os olhos naturais de Ló foram bons. Ele viu toda a campina do Jordão, né? Ele viu tudo aquilo e achou, é para lá que eu vou. Lá em Mateus 6,22 diz que os olhos são a lâmpada do corpo. Nossos olhos são a lâmpada do corpo. Se nossos olhos foram bons, né? Corpo luminoso. Se os nossos olhos forem maus, todo o corpo em trevas, diz a palavra. E o homem natural aqui, irmãos, representa Ló, os olhos do homem natural, que só enxerga aquilo que Deus não enxerga. Ou que Deus enxerga, mas não é isso que eu tenho para ti. O homem natural, ele vê coisas assim que ele acha que é de Deus, mas não é de Deus. Mas Abraão, Marjana, Abraão representa os olhos de Deus. Abraão representa os olhos espirituais, os olhos de Deus. Porque quando o olho da igreja, o olho particular meu é o olho de Deus, não é eu mais quem vejo, é Deus que me mostra. Diz, olha o que eu vou te mostrar. Está ali na Bíblia. Olha o versículo 14 a 17. Depois que eles se separam, diz que Ló ia armando as suas tendas até Sodoma, e disse o Senhor a Abraão, olha só, irmãos, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos, e olha desde onde está, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Abraão, versículo 18, Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhos de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar para o Senhor. Quando os olhos, irmãos, do Senhor são os nossos olhos, Ele mostra o que Ele quer para a gente. Os olhos de Ló foram os olhos maus. Então tem uma respostinha lá no final do versículo 22 de Mateus 6, que diz assim, cuida para que a luz que há em ti, ele fala sobre luz, né? Não se torne em trevas. E a luz diz que nossos olhos são luz para o corpo. Cuida, irmãos, cuida mesmo. Versículo 18 diz que Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhos de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar para o Senhor. Daí nós vamos para o quarto ponto, são 5 só. O quarto ponto, depois que você ouve a mensagem, depois que você corresponde à mensagem, depois que você obedece à mensagem da cruz, depois que você tem a mensagem revelada da cruz, que você se separa do mundo, né, se santifica, você precisa manter comunhão com Deus. Não tem como caminhar com Deus se não estiver em comunhão com Ele, irmãos. Comunhão, sabe por quê? Porque Hebrom significa comunhão, união. Esse é o significado de Hebrom. A palavra Hebrom aqui, está no literal lá no hebraico, Hebrom, comunhão, eu tenho comunhão. E diz que ele levanta um altar aonde? Em Hebrom. Aonde agora ele ia ter comunhão com o Senhor. O que é ter comunhão com o Senhor, irmãos? É pensar nele 24 horas. É querer ter a palavra dele dentro de você. É querer ser ministrado pela palavra dele. Pode deixar a Helena, tá, irmãos? Ela é parecida comigo, eu sei que ela é bonita, que nem eu, mas deixa ela. Tá bom? Fica na palavra, não perde a palavra. Comunhão, união. Jesus disse, para quem quisesse ser como ele, tinha que ter comunhão com ele. E ele diz, numa passagem, diz, quem quiser vir após mim, tendo comunhão comigo, fazendo as mesmas coisas como eu, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Amém? E Hebrom significa isso, irmãos, comunhão. Agora vai lá para Gênesis 22.
Ouvi, correspondi, obedeci, me santifiquei, me separei do mundo, tenho comunhão com Ele. Você está aqui nessa noite tendo comunhão com Ele. Vai chegar um momento na tua vida, se não chegou ainda, e talvez é isso que falte, que Deus vai te pedir algo. Aquilo que você tem de melhor, Deus vai te pedir. E diz em Gênesis 22 que Deus prova a Abraão. E ali Deus pede Isaac, pede o filho dele, o filho da promessa. E assim, irmãos, como Ele tem pedido algo para você também nesses dias e para a igreja, assim também Deus quer dar a provisão para a igreja e para você. Mas você consegue ver que tem uma luta entre nós e todo esse pedido e obediência do Senhor? E você consegue ver que um filho desobediente não ganha o que quer? Você consegue ver que um homem, uma igreja que não trabalha em prol daquilo que o Senhor está pedindo para fazer, ela começa a retroceder? Abraão retrocedeu. E o Senhor usa talvez certas circunstâncias para dizer: filho, eu te quero de volta. Eu quero que tu tenha comunhão, eu quero que tu more na minha casa, eu quero que tu se santifique, eu quero que tu se separe dessas coisas do mundo. E existe uma grande batalha nesse meio. Existe uma grande luta nesse meio. Por isso Paulo diz para nós ficar pensando nas coisas do alto, elevar a nossa mente para o alto, guardar o nosso tesouro lá. Por isso que Paulo fala isso. E daí, irmãos, diz no versículo 9, 22, 9. Eu não vou ler toda a passagem, porque você já conhece. Deus pede algo para Abraão, ele prepara a lenha, levanta de manhã, ele pega o Isaac, ele sobe o monte. E ele diz no versículo 9: chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão dispôs sobre ele lenha e amarrou a quem? A Isaac, seu filho, e deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou um cutelo para imolar o filho. E aí, irmãos, eu quero, para o quinto ponto, dizer que a igreja, o quinto ponto nosso, depois de tudo isso que você passou, eu creio que você está passando, precisa chegar a um lugar de maturidade. Abraão estava tão preparado agora por tantas lutas, que eu olho para um cara e fico pensando como esse homem, ele ia fazer o sacrifício para Deus. Ele tomou o cutelo, ele tomou a espada, sei lá, a faca lá na hora, e ele ia fazer o sacrifício para o Senhor. Se você tem escutado, se você tem correspondido, se você tem obedecido, obedeça integralmente. Obedeça em tudo. Se você consegue escutar a voz do Senhor quando Ele fala com você nas Escrituras, escute mesmo, esteja com seus ouvidos atentos. Se você consegue corresponder, dê pequenos passos, mas corresponda. Porque o Senhor Jesus, irmãos, Ele está às portas. E tantos homens estão falando isso, tantas e tantas mulheres estão falando isso, mas a igreja está dormente. A igreja não quer corresponder. É muito sofrimento, pastor, é muito sofrimento ser um cristão. É demais. É demais. Mas vale a pena. Porque o Senhor vai nos levar de volta para casa, amém? O mesmo Deus que fala com você, irmãos, é o mesmo Deus que provê para você. Ele fala e Ele provê. Ele diz: ó, pega o teu filho, leva, pega o que tem de melhor, leva, prepara tudo, porque eu vou prover. Deus proverá, amém? Deus vai prover. Moriá significa lugar de ordenação, o lugar considerado por Deus, lugar de adoração. Você pode colocar aí um lugar de provação, pode colocar também um lugar de provisão, porque lá no Monte Moriá, quando ele levanta o altar e diz: Senhor, o filho da promessa, o Senhor me chamou, eu correspondi, eu estou obedecendo, tudo bem que eu errei nos percalços do caminho, mas agora o Senhor vai me tirar aquilo que eu tenho de mais precioso, que eu tanto esperei. O Senhor só faz, obedece. Eu quero me revelar para ti. E o Senhor se revela como? Nem sabe a história? Beto? Como que o Senhor se revela para Abraão? Quando eu li isso, eu disse: Deus, por que tu não botou um gato, um leão, um cachorro? Deus se revela como um cordeirinho. Através de um cordeiro, o Senhor diz: está ali o sacrifício.
De novo o Senhor falando, Abraão, falando para nós, olha, está ali o sacrifício. O sacrifício foi pago por Isaac, por mim e por você. O sacrifício santo, um cordeirinho. E ali, irmãos, no Moriá, Monte Moriá, um lugar de maturidade da igreja e de rendição da igreja. Abraão deve dizer, eu me rendo, Senhor. O Senhor me deu, o Senhor vai tirar, eu me rendo. E isso mostra uma maturidade cristã. Mostra a igreja e todos nós, homens e mulheres, maduros, para andar por aí com a cabeça erguida, maduros. Sabendo o que quer. Não sendo mais aprisionado pelas coisinhas, circunstâncias que Faraó tem oferecido, irmãos. Por causa do medo. Eu tenho medo de perder isso, por isso que eu tomo uma cachaçinha de vez em quando. Pelo amor de Deus, querido. Eu tenho medo, eu não sei se vai me dar taquicardia, se eu tirar a televisão da sala, se eu parar de ver a novela. Faz anos que eu olho a novela. Pelo amor de Deus, meu filho. Se eu tiver que deixar de ver o jogo do Grêmio para ir no culto, eu vou morrer, eu morro. Você está entendendo o que eu estou falando, querido? Homens foram capazes de entregar os seus próprios filhos por causa da obediência a Deus. Nós não somos capazes de entregar coisinhas nossas. E queremos dizer que somos cristãos, irmãos. Nós somos evangélicos. Nós somos evangélicos. Pessoas foram capazes de fazer coisas. Lê o livro que a Dani eu indiquei, consegui vender para ti, né, Dani? Como é que é o nome mesmo? Os Mártires do Coliseu Romano. Eu disse para o João, a Dani comprou o livro, foi eu que vendi para ela, lá em Santo Antônio. Comecei a mostrar para ela, e a Dani está lendo, a Dani está apavorada com o que as pessoas eram capazes de fazer por causa de Cristo. Apavorada. Pessoas diziam, pode me matar. Pode fazer o que quiser comigo, mas eu não abro mão de Cristo. E o diabo diz para nós assim, tu vai conseguir largar por causa de Cristo? Vai te dar taquicardia, vai te dar depressão, vão rir da tua cara. Tu vai conseguir fazer isso por causa de Cristo? Tu vai parar de ficar passando a mão onde não deve, tu vai parar de ficar beijando? Pois é, né? O diabo chega a dizer, Deus te deu essa língua para isso, para beijar? Como é que tu vai parar de beijar? Pois é, né? Irmãos, larga disso. Larga disso, o Senhor está vindo. Você sabe que eu estou falando para todo mundo. Eu preciso largar coisas na minha vida. E se a palavra não me traz de volta para ser uma igreja madura, irmãos. Alguém que anda assim, de cabeça em pé. Não, é isso que eu quero. Você se prepara. Porque nós não estamos brincando de ser igreja. Eu quero ser uma igreja espiritual. Amém? Para terminar, queridos, abra comigo. 1 Pedro. Quem entendeu, queridos? Quem está entendendo? Amém mesmo? Então te prepara, porque você ouviu. Se prepare. Pastor Leandro nos ensinou um princípio muito legal lá, né? Muitos são chamados, poucos escolhidos. Por que poucos são escolhidos? Porque os poucos escolhidos disseram sim. E se você ler na Bíblia, foi assim com Abraão, foi assim com Moisés, foi assim com Samuel, foi assim com vários e vários homens. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 12. Diz assim, amados, não estranhei o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Não estranhe as lutas, irmãos. Essa luta, esse negócio. Pelo contrário, olha só, irmãos, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo, irmãos, e é só pelo nome de Cristo, não é o nome, pelo nome da igreja evangélica, a igreja vida, não. Não é pelo nome do evangélico, não, é pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino,
ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem, mas se sofrer como cristão. Como é que o cristão sofre? Se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E eu quero te dizer que muitos já ouviram, muitos já deram uma resposta, mas não querem obedecer totalmente à palavra do Senhor. E não adianta dizer para o Senhor naquele dia: Senhor, eu ouvi, Senhor, eu dei uma resposta para Ti, eu fui para a igreja, eu virei dizimista, eu cantava glória a Deus, aleluia, eu levantava, eu me vestia de palhaço, eu ajudava no som, eu cantava, eu dançava, eu até dei carona para as pessoas, eu ouvi, Senhor, a Tua mensagem, eu dei uma resposta positiva, mas não obedeci por completo ao Senhor. E a coisa fica feia a partir daí, irmãos. Quem me entendeu nessa noite? Quem entendeu a palavra do Senhor? Amém? Queria que você se colocasse de pé.